Bom dia, mercado! Aqui é Thomas Franco e este é o Morning Call by Futuro Invest de hoje. O pregão desta quarta-feira, 15 de julho, começa com uma herança moderadamente positiva para os ativos brasileiros. Ontem, o Ibovespa avançou 0,51%, fechando na faixa dos 176.600 pontos, enquanto o dólar à vista caiu 1,06%, voltando para perto de R$ 5,08. Foi uma sessão de alívio, combinando alta da bolsa, queda do câmbio e melhora do humor externo. Em Nova York, o S&P 500 subiu 0,38% e o Nasdaq avançou 0,90%, sustentados por uma inflação ao consumidor mais fraca e por resultados positivos dos grandes bancos americanos. A leitura principal é que o CPI de junho reduziu a pressão sobre o Federal Reserve. A inflação mensal caiu 0,4%, enquanto o núcleo acumulado em 12 meses ficou em 2,6%, abaixo dos 2,8% esperados. Com isso, a chance implícita de alta de juros em julho caiu para perto de 16%. O mercado volta a trabalhar com uma narrativa mais favorável de soft landing, em que a economia ainda cresce, mas a inflação perde força sem exigir um aperto monetário adicional imediato. Na Ásia, o tom também foi positivo na madrugada. Os mercados acompanharam a queda dos rendimentos dos treasuries e a recuperação das ações de tecnologia e semicondutores. O Kospi chegou a subir perto de 6%, o Nikkei avançava cerca de 0,4% e o índice MSCI da Ásia, excluindo o Japão, ganhava aproximadamente 1,7%. Os futuros americanos também operavam levemente positivos, reforçando a ideia de abertura mais construtiva para risco. O contraponto vem da China. O PIB cresceu 4,3% no segundo trimestre, abaixo da expectativa de 4,5% e desacelerando frente aos 5% do primeiro trimestre. A produção industrial avançou 5,3% em junho, mas as vendas no varejo cresceram apenas 1%. Essa combinação mostra uma economia que ainda produz, mas consome pouco. Para o Brasil, isso limita o entusiasmo com minério, vale e siderúrgicas, porque a demanda chinesa por aço continua sendo uma variável central para o apetite nesses setores. Minha leitura para a abertura do Ibovespa é de estabilidade com viés levemente positivo. O exterior ajuda, o dólar mais fraco ajuda e o petróleo em patamar elevado também dá suporte. Mas o número fraco da China impede uma largada mais forte e pode gerar divergência dentro do índice. Petrobras tende a começar melhor, acompanhando o Brent, enquanto Vale e siderúrgicas podem oscilar conforme o minério reagir aos dados chineses. O cenário base é de repique moderado, mas com risco de perda de força depois do leilão, especialmente se o fluxo estrangeiro não confirmar a entrada. Nas commodities, o petróleo segue como um dos principais pontos de sustentação. O Brent, para setembro, fechou em alta de 1,72% a $84,73 por barril, e durante a madrugada permanecia perto de $85,5. Esse nível ainda carrega prêmio de risco ligado ao conflito entre Estados Unidos e Irã e as restrições logísticas no Estreito de Hormuz. Para as ações preferenciais da Petrobras, o viés inicial é positivo, porque barril alto melhora a percepção de geração de caixa e sustenta a tese de dividendos. Mas a volatilidade exige cautela, né? Qualquer sinal de negociação diplomática ou normalização do tráfego em Hormuz pode retirar prêmio do petróleo rapidamente. Para a Vale, o quadro é mais dividido. O minério de ferro terminou o dia anterior perto de $99 por tonelada, em alta moderada, mas a surpresa negativa do PIB chinês tira a qualidade desse movimento. A produção industrial melhor ajuda, mas o varejo fraco reforça a percepção de demanda doméstica enfraquecida. No corporativo, a eleição de Wilfred Theodor Bruggen como presidente interino do Conselho até a Assembleia de 22 de julho
tende a ter impacto neutro no curto prazo, por ser uma transição temporária dentro da reorganização do colegiado. A expectativa é de abertura próxima da estabilidade, com risco de pressão vendedora se o minério devolver ganhos em Singapura e Dalian nas siderúrgicas, o comportamento também deve ser misto. CSN, Gerdau, Metalúrgica Gerdau e Usiminas recebem algum apoio inicial da valorização do minério, mas enfrentam a mesma limitação trazida pela China. Quando a indústria cresce e o consumo decepciona, o mercado entende que há atividade, mas falta demanda final mais forte. Isso reduz a convicção em compras longas no setor e aumenta a sensibilidade às primeiras cotações das commodities metálicas. O fluxo estrangeiro na B3 também segue no radar, porque até 8 de julho o saldo externo ainda era negativo, em cerca de 420 milhões de reais, embora a saída tenha desacelerado bastante em relação aos meses anteriores. No câmbio, o dólar abaixo de R$ 5,10 é uma referência importante para amanhã. Ontem, a queda refletiu a inflação americana mais fraca, o alívio nos treasuries e a redução das apostas em nova alta dos juros nos Estados Unidos. Se o PPP1 americano vier benigno, o dólar pode continuar pressionado, favorecendo o fechamento dos DIs e melhorando o humor em setores domésticos, como varejo, construção, educação e tecnologia local. Se vier acima das projeções, o movimento pode inverter rápido, com dólar mais forte, juros futuros abrindo e bolsa perdendo tração. A agenda começa cedo com a produção industrial da zona do euro, mas o foco doméstico está na pesquisa mensal de serviços de maio, às 9 horas. Pelo IBGE, esse dado importa porque serviços seguem no centro da inflação brasileira e da discussão sobre o espaço para cortes da Selic. Uma leitura forte pode limitar a queda dos DIs curtos, ao sugerir atividade ainda resiliente. Uma leitura fraca reforça a percepção de desaceleração e pode favorecer posições aplicadas na curva. O evento mais importante do dia, porém, é o PPP americano das 9h30. Ele vai mostrar se o alívio visto no CPI também aparece na inflação ao produtor. Um número acima do esperado pode devolver pressão aos treasuries, fortalecer o dólar e provocar a abertura dos DIs, principalmente nos vencimentos intermediários e longos. Já um dado comportado reforça a leitura de inflação mais benigna nos Estados Unidos, mantém o câmbio global mais fraco e favorece ativos de risco. Depois disso, o mercado ainda acompanha o depoimento de Kevin Warsh no Senado, os estoques de petróleo e derivados nos Estados Unidos, e às 3 da tarde, o livro bege do Federal Reserve. No corporativo, a Home divulgou um resultado misto, mas com melhora sequencial relevante. O lucro líquido ajustado foi de R$ 13.900.000, queda anual de 15%, mas alta forte frente ao primeiro trimestre. O EBITDA ajustado ficou em R$ 26.800.000, com recuo anual de 3,3%, enquanto a receita líquida avançou quase 6%, para cerca de R$ 335 milhões de reais. A mensagem é de estabilização operacional, mas ainda sem virada completa de margens. Por isso, a reação tende a ser moderadamente positiva, mas sem euforia. A Ânima Educação anunciou a compra da FMU por 410 milhões de reais. A instituição tem cerca de 51 mil alunos, 6 campi em São Paulo e mais de 200 polos de ensino à distância. Do ponto de vista estratégico, a aquisição aumenta a escala e presença em uma praça relevante, mas também traz risco de integração, financiamento e execução. O mercado deve comparar o preço pago com a geração de caixa esperada e com a capacidade de capturar sinergias. A tendência é de volatilidade elevada nas ações da Ânima. A Even divulgou prévia operacional com lançamentos de 677 milhões de reais em VGV no segundo trimestre, sendo 281 milhões referentes à participação da companhia. As vendas líquidas somaram 278 milhões de reais no consolidado.
enquanto os distratos chegaram a 92 milhões. A velocidade de vendas ficou em 4%. O volume de lançamentos é positivo, mas vendas lentas e distratos relevantes limitam uma leitura mais favorável. Por isso, a reação em Even tende a ser mista. Tecnicamente, o principal suporte do Ibovespa está na região dos 176 mil pontos. A manutenção acima dessa faixa, junto com o dólar abaixo de R$ 5,10 e futuros americanos positivos, favorece compras táticas em setores domésticos e em Petrobras. Se o índice perder esse nível, especialmente com minério fraco e dólar em recuperação, aumenta o risco de teste dos 174 mil pontos. Do lado de cima, a resistência imediata está entre 178.100 e 178.150 pontos, faixa que travou o avanço recente. A mensagem para o leilão é simples: não vale perseguir alta sem confirmação de fluxo. O mercado tem alívio externo, mas também tem China mais fraca. Tem petróleo ajudando, mas tem minério sob dúvida. Tem dólar cedendo, mas tem PP às 9h30 com poder de mudar completamente a curva de juros. Até esse dado, o Ibovespa pode operar com viés positivo, mas sem força suficiente para romper resistência com convicção. Depois do PP, juros, câmbio e fluxo estrangeiro devem indicar a direção mais consistente do pregão. Disciplina, atenção ao dólar e foco no comportamento de Petrobras e Vale serão o mapa da manhã. Este foi o Morning Call da Futuro Invest, o seu guia diário no mercado financeiro. Até amanhã, pessoal.